Como é o feminismo como movimento? A gente não vai falar de violência, de aborto, de trabalho, para falar do modo de organização, do modo de articulação, do modo de atuação do movimento. O feminismo como movimento social. Que o feminismo é um pensamento, né, tem toda uma elaboração teórica. O feminismo é também um projeto de vida, uma escolha que a gente faz e que ajuda a gente a construir cada uma a si mesmo e com isso ter o feminismo como um projeto de vida, mas ele é também um movimento, ele é também um modo de organização que gera ação coletiva, de contestação, de reivindicação. O termo movimentos sociais é utilizado para tudo isso. De um ciclo de mobilizações contestatórias num período histórico, quando você está lidando com um sujeito político coletivo mais difuso que assume uma causa, quando você está lidando com um movimento organizado com nome específico. Quando você está lidando com um coletivo ou uma organização. Tem um monte de coletivos de várias formas diferentes que compõem um movimento. Muitos estudos tratam os movimentos só como ciclo de protesto. Porque a gente sabe que sem organização permanente não tem ciclo de protesto que aconteça. Tem um saque. Um saque pode acontecer, é uma ação coletiva de protesto que tira coisas, consegue garantir o direito à alimentação, por exemplo, mas um saque é uma ação coletiva de protesto que não configura um movimento social. Eu sou do SOS Corpo, atuo num movimento que tem nome específico, Fórum de Mulheres de Pernambuco, que é parte da Articulação de Mulheres Brasileiras, que, junto com a Marcha Mundial de Mulheres, com o Movimento de Mulheres Camponesas, com o Movimento Quebradeira de Coco, com o MMTR, com várias feministas soltas, com vários coletivos, vários mandatos, fazem parte desse movimento feminista, que é uma coisa muito mais ampla, e estamos todas dentro desse ciclo de resistência ao golpe de 2016. O Ele Não. O Ele Não é uma manifestação dentro desse ciclo de mobilizações da resistência. O Ele Não foi uma manifestação. O problema é, se a gente olha só aqui, a gente fica nas nossas questões muito internas. Se a gente fica só aqui, a gente só vê a gente mesmo. Fazer essa leitura de uma forma capaz de ver esse ovo aqui, né, esse ovo instalado na frigideira, ver que a gente está dentro de uma sequência de coisas e que tem magnitudes diferentes, por isso você precisa pensar sobre elas com instrumentos também diferentes. É importante para a gente poder entender e não achar, às vezes, que parece que a gente tem uma divergência enorme, quando a gente, às vezes, tem algumas coisas que são, que nos aproximam, que são mais consensuais. Se essa mulher é uma lutadora, uma luta dar um banho nesse menino, que luta convencer fulana. Aí, quando a gente usa muito dessa forma, a gente gera uma ilusão entre nós, que é a ilusão de que nós estamos fazendo luta. Quando muitas vezes a gente está fazendo atividades. A gente está sempre na luta pela legalização do aborto, a gente está sempre na luta pela saúde da mulher. Por quê? Porque são nossas bandeiras de luta, né? Para movimentos sociais, o que significa pensar em termos de luta? Pessoas e organizações atuam coletivamente para fazer com que um problema, por exemplo, a violência contra a mulher, se torne um problema público, um problema que tem que ser enfrentado pelo Estado ou pela sociedade. Com isso, é preciso que muitas e muitas pessoas entendam que isso é um problema, entendam que isso é injusto. É preciso que você acredite na possibilidade de enfrentar esse problema. Ninguém se move em torno de algo que você não acredita que vai dar algum resultado.
Isso aqui é um processo sistemático capaz de juntar muitas pessoas, organizações, capaz de produzir uma opinião favorável com muitas pessoas, capaz de ter enfrentamentos, conflitos, porque só é um problema porque alguém está causando esse problema, né? Qual é a estética de atuação que nos comove, ou seja, que nos mobiliza coletivamente? A gente escolhe fazer de tal forma, e isso agrega mais gente ou agrega menos gente. Né, que são os nossos repertórios de atuação. Fazer batucada inclui falar no carro de som, inclui tirar roupa, inclui pintar o corpo, inclui vestir os monumentos. Quer dizer, os repertórios de atuação que a gente utiliza, eles têm a ver com estética. Estética é uma relação de fruição, não é? Estética é aquela relação que permite com que a pessoa, ao ver algo, se comova, se mobilize emocionalmente diante daquela coisa. Então, o que a gente faz nos nossos movimentos que faz com que as pessoas se mantenham? Isso dialoga com a construção de si, né, com o cuidado aí entendido como tomar conta do processo da minha vida. Isso dialoga com a consciência das relações sociais que geram exploração, dominação. Isso dialoga com nutrir a esperança, construir um projeto de transformação coletivamente que nutra a esperança, ou não. Nossas organizações são uma chatice, que a gente suporta porque viciou, ou porque nossas amigas todas estão lá e a gente fica feliz quando vê as amigas. Do nosso ponto de vista, assim que a gente vem discutindo lá no SOS, movimento social é tudo isso, né? Movimento social são processos de organização, mas também de mobilização, capaz de transformar problemas privados em problemas públicos, fazer com que muita gente reconheça eles como injustos, criar processos de luta sistemáticos, mas também manter as organizações entre um processo de luta e outro. Muitas teorias de movimento social vê só os ciclos de protesto. E outras teorias que não são muito de movimentos sociais, são teorias da organização, veem só as organizações. E isso dificulta a nossa vida. A gente entende movimento social na vida prática, tanto como as organizações, como o que as organizações fazem. A atuação, que é ciclo de protesto, mas a atuação também que é botar a banquinha na rua, fazer não sei o quê, fazer uma oficina, e em tal comunidade fazer contato de casa em casa. A gente entende movimento social como isso tudo. Quando as teorias entendem só uma parte, isso dificulta a vida da gente.